né? Exato. E é isso que a gente vai trazer para o pessoal aí de casa aprender como se vestir com elegância, fazendo pequenas mudanças. Então, não é nada de consumo, do comprar, mas aproveitar melhor o recurso que vocês já têm no armário a favor de vocês. E já que você falou isso, que antes de a gente entrar na parte de elegância, isso da parte do consumo, de comprar, 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 acontece muito, provavelmente deve ser muita queixa de muitas clientes que chegam lá para você, ó, tem um evento, meu guarda-roupa tá entupido, mas eu não tenho roupa, não sei o que vestir. Uma grande queixa, né? Exato, porque a maioria das mulheres, elas pensam que comprando, elas vão ter e estar bem vestida. Você até tem, porém nem sempre bem vestida, porque para você estar bem vestida, você tem que aprender a compor, né? E muitas acabam até comprando o look completo, compra a parte de cima, a parte de baixo, o calçado, tudo pronto e só usa aquela combinação. O que que acontece? Chega uma próxima ocasião, não vai repetir aquele look completo, ao invés de usar de uma forma diferente, vai lá e compra de novo. E assim vai acumulando. Então eu falo, ao invés de gastar em novas peças, gaste tempo aprendendo a usar melhor o que vocês têm no armário. Uhum. E até para criar as composições, os estilos diferentes também, que às vezes as mulheres têm bastante dificuldade, né? Que, eu tô com essa peça, mas não sei como usar ela de forma diferente. Enfim, fica nessa questão também, né? Isso mesmo, as composições é o que traz o diferencial nisso, tá? Então, isso a gente aprende no caso, né, da Núbia que já fez a mentoria inicial e agora já está numa mentoria avançada. Você aprende a combinação de cores, entender as modelagens que te favorecem. Todos esses conhecimentos vão transformando para você ter autonomia e segurança em fazer novas composições, além daquela que você já faz com aquelas peças. Uhum. E falando então da elegância, que é o que como a gente pode começar para falar assim, ó, o primeiro passo para entrar nesse caminho de começar a inserir mais elegância nos looks do dia a dia. Primeiro é controlar a questão da sensualidade, né? Então, tentar cuidar em questão da peça ser colada e às vezes deixar o corpo muito à mostra. Então, sempre ter esse cuidado, porque o excesso vai ficar muito sexy e em contrapartida não vai trazer muita elegância. E eu falo que o corpo da mulher, ele precisa ser em questão do mistério, né? Então, a gente tem que ter toda essa elegância, às vezes uma peça um pouco mais soltinha, né? E que eu falo até uns 2 dedos ali de distância da sua pele, já é bem interessante, eu falo que é os 2 dedos da elegância, né? Claro, usou uma peça mais curta embaixo, tampa um pouco mais em cima e vice-versa, né? Tá com uma calça pantalona. Aí pode colocar uma peça mais ajustada em cima, ou um cropped, dependendo da ocasião, que é algo que a gente tem que pensar. Né, a ocasião, qual é o seu objetivo naquele lugar que você está indo. Uhum. E até a questão que a gente pode pensar nas cores também, né? Que agora eu comecei a pensar muito aqui no meu look. Por exemplo, o branco, ele traz um toque de elegância, aqui com o nude também. Então, às vezes, as cores também ficam esse toque sexy, mas elegante ao mesmo tempo, né? Exato. As cores comunicam os formatos, como você já sabe, mas quando a gente fala das cores, as cores claras, elas são assim a maior representatividade da elegância, muito mais do que as cores escuras ou vibrantes, mas não é também para você ficar sempre usando cor clara. Eu mesmo tô com cores escuras hoje, então você sempre vai equilibrar. Cores claras estão trazendo elegância, então eu posso usar talvez uma peça um pouco mais colada ou um tecido não tão sofisticado, sempre estar equilibrando. Mas de fato as cores claras, e quando eu falo cores claras não é só branco, tá? Mas um amarelo claro, um lilás, um rosa claro, cores claras em si sempre vão trazer mais elegância. Mas assim, que você falou nessa questão dessas cores claras, o rosa, o lilás, muitas mulheres ficam um pouquinho de receio de usar essas cores por achar que vai trazer muito menininha, muito essa questão também. Como que a gente pode falar disso? Exato. Traz também, conhecida como candy colors, né? Uhum. Então também traz um pouco da questão do romantismo, um ar mais suave, mais delicado e muitas vezes infantilizado também. Então eu vou usar cores claras, ok, mas eu vou usar então uma peça com uma modelagem alfaiataria, uma modelagem mais ampla, que é o que eu estava falando, as modelagens amplas, não tão coladas, elas trazem mais elegância e sofisticação no visual.
E é o que eu falei, não é sempre, mas pelo menos uma peça ou na maior parte do seu visual, porque seu visual ele não é só composto pela partezinha por debaixo. A gente tem calçado, bolsa, cinto, maquiagem, cabelo, tudo. Então, na maior parte do seu visual, transparecer cores claras, né? Ou uma peça um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais soltinha, vai transmitir mais elegância. E no caso daquelas mulheres que precisam usar o uniforme no trabalho, enfim, o que pode trazer de diferente ali para trazer esse toque de elegância? Porque às vezes elas ficam, eu já tenho um uniforme, para que eu vou pensar nisso? Mas às vezes uns detalhes que faz a diferença também, né? Exato. E por mais que às vezes a gente pense assim, mas eu uso uniforme, ou eu não tenho atendimento ao público, ou eu não sou a dona da empresa, enfim, né? Eu falo que não é só pela empresa e pelo que o outro está vendo. Inclusive eu vim falando isso nos meus stories, mas é como você se sente também. Tá? Então, é o seu rendimento profissional, a sua performance profissional, ela se transforma quando que você chega mais animada, quando que você está com a autoestima alta, e isso acontece quando você se cuida mais, quando você investe mais na sua aparência. E a aparência, como eu falei agora, não é só roupa. Então, eu uso roupa do uniforme, mas tem o calçado, tem uma maquiagem, tem cabelo, dependendo tem acessórios, uma coloração na unha, dependendo do ramo, claro, sempre alinhada e respeitando a identidade visual ali da empresa, do que você quer transmitir. Mas tem vários elementos no seu visual para trazer esse autocuidado, consequentemente investir na sua autoestima e você se sentir melhor diariamente. E claro, consequentemente também transmitir isso para quem te olha. Mas primeiramente é para você se sentir bem. E os vestidos? Como que ter os cuidados com essa peça para trazer essa elegância, mas às vezes para algumas mulheres também que querem trazer o lado mais sexy também. Como fazer essa divisão que às vezes é difícil, né? Você vai avaliar essas questões. Primeiro você vai pensar na cor dessa peça, né? E depois vai pensar na questão de amplitude, aonde ele está valorizando o que eu digo que está mais ajustado, valorizando, mostrando o formato daquela parte do corpo, e aonde ele está mais amplo. Tem que levar em consideração sempre, como eu sempre falo, o estilo pessoal, né? Então, tem mulheres que vão se sentir melhor com vestidos midi, outras mais jovens até gostam das peças mais curtas, mas sempre trazendo esse balanço do equilíbrio do quanto do teu corpo você está mostrando, tá? Então, ter esse equilíbrio e também a questão do mais justo. Então, por exemplo, às vezes um vestido midi, mais amplo, mais solto embaixo, você consegue usar uma alcinha em cima, ou um decote V, os braços para fora. Então, tem alguns elementos ali que você pode valorizar, deixar seu corpo muito à mostra e vai estar equilibrando pela parte de baixo. E vice-versa, é uma peça mais curta, traz uma manga 3/4, coloca um blazer, né? Coloca uma terceira peça, enfim, sempre estar equilibrando nesse sentido. E como que funciona aquela regra que é a questão de mostrar embaixo, cuidar em cima? Como ter também esse equilíbrio de, mostrar um pouquinho, mas cuidar aqui também. Isso, exato. É a questão dos comprimentos, né? Quando que tá com uma peça mais soltinha e um pouco mais comprida embaixo, dá para trazer um pouco de corpo à mostra em cima, né? E vice-versa, se em cima você tá um pouco mais tampada, digamos assim, né, mais coberta, então você pode valorizar a parte de baixo. E como eu falo, além do estilo pessoal, também tem a questão do biotipo, né? O ideal é você valorizar, deixar à mostra as partes que você mais gosta. Gosta do colo, gosta do ombro, valoriza essa parte, vamos tampar mais embaixo. Vice-versa, gosto muito das minhas pernas, gosto de deixar ela à mostra. Então vamos tampar em cima, né? Vamos cobrir em cima que já vai ficar mais equilibrado nessa questão de sensualidade e trazer mais elegância, claro. E sobre os shorts, muitas mulheres gostam demais dessa peça, mas às vezes fica, eu gosto tanto, mas tem como usar essa peça e deixar o meu look mais estiloso, mais elegante também? Claro que no ambiente de trabalho, às vezes também tem que ter um cuidado. Como fazer essa diferença também? Isso, eu falo que você tem que cuidar a questão dos shorts, claro, o comprimento e também a questão do justo. Acabei de falar daquela peça mais ampla, ela ser mais elegante. Então, se você está, por mais que a peça às vezes é um pouquinho curta, o fato dela ser mais soltinha, não ficar colada na parte da coxa, já vai te trazer mais elegância, tá? E também, se ela for um pouco mais comprida, eu falo que pelo menos um meio da coxa, para ser mais elegante, né? Claro que tudo também tem as ocasiões, mas
falando até da vida casual, a gente também quer trazer uma elegância, não precisa ser só no trabalho, né? Trazer esse ar mais sofisticado, então um shorts mais amplo, meia coxa, é uma opção bacana. E também se for uma questão de vida profissional ou algo relacionado que você precisa trazer mais elegância, uma boa combinação é você colocar blazer ou colete com esses shorts. Né, que vai trazer o quê? Uma peça um pouco mais sofisticada, vai cobrir mais o corpo em cima, e também a gente tem a questão dos tecidos, né? A mulherada é muito apaixonada pelo jeans, e de fato é difícil você achar um jeans mais amplo e meia coxa. Mas o alfaiataria tá aí, o tecido de linho, pode até ser um crepe, né? Mas são tecidos mais sofisticados que também vai trazer elegância e vai te deixar confortável usando shorts. E às vezes tem uma questão que as mulheres pensam tanto no jeans, mas esses alfaiataria, nos outros estilos de linho, são bem mais amplos e fica bem mais confortável também, né? Gente, o tecido é bem mais confortável. Eu falo que é mais questão de hábito, sabe? Porque às vezes eu ouço mulheres falando pra mim, porque eu uso jeans pelo conforto. Eu falo, então você vai parar de usar jeans se esse é o motivo que você é apegada no jeans. Porque quando você começa a usar a peça de tecido, a pele respira, né? Você tem mobilidade, você consegue sentar, se mexer e fica muito mais confortável do que o jeans, porque o jeans, querendo ou não, ele é um tecido mais grosso. Não é tão maleável quanto o tecido. E isso entra também na questão das calças jeans também, então tem que ter um cuidado com relação à elegância e à calça jeans. Exato. A calça jeans, ela sempre vai trazer uma pegada casual e esportiva. Tá? Gente, não é nada contra a calça jeans, mas é a questão do equilíbrio e do teu objetivo, do teu foco. Se é uma ocasião onde você quer transmitir mais elegância, sair do óbvio, tá? Então, opte pela calça de tecido. Ela é muito mais interessante, como a gente estava falando, assim como shorts, você vai ficar mais confortável e mais elegante. Então, não vejo motivos para não. E você até falou antes na pergunta que é a questão da terceira peça, do blazer, dos coletes. Estão cada vez criando mais espaço, eles estão cada vez mais sendo usados pelas mulheres. Que outras dicas, então, que você pode passar para inserir essa terceira peça? E olha só que diferença, como traz um look aqui todo diferente. Porque, imagina, gente, a Kek tô com o blazer, ia ficar uma outra proposta sem o blazer. Eu aqui com o colete também, outra proposta. Então, tem também esses elementos. Exato. Gente, a terceira peça deixa o look bem mais elegante. Tá? Por exemplo, eu tô com um vestido de alça midi e eu coloquei a terceira peça que deu um tchan ali no visual. A mesma coisa você, né? Tá com uma blusinha aparentemente clean, alcinha, branca, calça. A hora que coloca a terceira peça, traz uma informação a mais e deixa mais interessante. A mesma coisa com o cinto, né? É uma informação a mais no seu visual. Então, às vezes, quando você está com uma imagem muito básica, que você acha que você está mais básica, quando você incrementa com a terceira peça, seu visual fica muito mais interessante. Vocês podem fazer prova disso. Coloca um look, acho que está muito básico. Quando você coloca a terceira peça, inclusive minhas clientes sempre falam, terceira peça e cinto depois da Kathleen é um caminho sem volta, né? E realmente, depois que você aprende a usar, gente, você não quer mais sair assim básica, Parece sem a terceira peça. Tá faltando alguma coisa, Exato, né? tá faltando alguma coisa para deixar aquele look interessante. Uhum. E pra gente finalizar, então, vamos deixar a tarefinha de casa para as mulheres que nos acompanham, começar a anotar essas dicas, colocar em prática para trazer a elegância e se sentir assim, a gente brinca com os 10 milhões na conta. Exato, realmente. E é como eu falei, é para você se sentir bem e depois para comunicar para o outro. Então leve como uma prioridade para você e é algo que ninguém pode fazer por você. E investir na sua autoestima, investir em você ainda é o melhor investimento. Então faça isso sem gastar nada, porque é tudo coisas que você tem no seu armário, tudo que a gente falou aqui, para você conseguir praticar. Uhum. Só você começar a olhar, ter uma outra visão. Olha o Instagram da Kathleen, gente, que ela sempre está postando ótimas dicas lá também, para a gente ficar por dentro da moda e, é claro, né, ficar estilosa. Inclusive, reforço o convite então para as mulheres te acompanhar. Então, quem ainda não me segue no Instagram, @quedalacosta, lá tem bastante conteúdo, também tem a Núbia no meu Master Shine e lá vocês podem, inclusive, compartilhar, né, se vocês colocaram em prática as dicas que a gente trouxe hoje.